Olá, bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Enio Gentil Vieira Júnior, eu sou advogado da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Sou também professor da Escola Superior da Magistratura e da Escola Superior da Advocacia. O tema do nosso curso será Direito da Criança e do Adolescente. E o tema da aula de hoje, especificamente, serão as considerações gerais acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é conceituado, em geral, como um sistema de garantia de direitos. Só que o Estatuto, ele pode ainda, para fins didáticos, ser dividido em 3 outros subsistemas. Um sistema primário de garantias, um sistema secundário de garantias e um sistema terciário de garantias. Então, o sistema primário, evidentemente, previsão de direitos tanto para a criança quanto adolescente. Sistema secundário, para a criança e para adolescente. E agora nós vamos entrar nas questões relativas ao Conselho Tutelar. O Conselho ele é definido como órgão não jurisdicional, é definido como órgão autônomo e é conferido como um órgão encarregado pela sociedade de zelar pelos direitos da criança e do adolescente. O Conselho deve auxiliar o Executivo Municipal na formulação de políticas públicas e em relação ao orçamento referente à infância e juventude. O Conselho deve auxiliar o Executivo Municipal na formulação de políticas públicas e em relação ao orçamento referente à infância e juventude. E se a decisão do Conselho não é cumprida, conforme eu já adiantei, ele pode recorrer à autoridade judiciária. Nós vamos partir para a matéria talvez mais polêmica referente à infância e juventude hoje, que é o direito à convivência familiar e comunitária. Bom, primeiro aspecto. A Lei 12.010 não é um diploma legislativo avulso. É uma lei que trouxe uma série de novos dispositivos ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Enfim, para o conceito de família foi agregado o conceito de família extensa, que é uma unidade formada por parentes próximos com quem a criança ou adolescente conviva, mantenha vínculos de afinidade e afetividade, mas que não seja formada por pai ou mãe. Por que isso? Porque a ideia é sempre de manter a criança na sua família de origem. Não havendo possibilidade de colocação na família extensa ou ampliada, aí o juiz deve optar, se possível, para a colocação num programa de acolhimento familiar, que é outra novidade. Caso o juiz não vislumbre ou não haja possibilidade de colocação e acolhimento familiar, aí sim a criança entra no acolhimento institucional. A ideia do acolhimento familiar privilegiado em relação ao acolhimento institucional é para que se evite que a criança perca aquilo que é mais importante no que se refere ao direito à convivência familiar e comunitária, que é uma rotina doméstica. A criança vai morar numa casa, a criança vai ter uma família, ainda que provisória. Bom, quem é o juiz da infância e juventude? O ECA procura responder isso. O juiz da infância e juventude é o juiz com essas atribuições deferidas, colocadas pela Lei de Organização Judiciária Local. Bom, competência. Primeira regra de competência, domicílio dos pais ou responsável. Segunda regra, não se encontrando pais ou responsável, o local em que se encontra a criança. Terceira regra, regra do ato infracional, no local em que cometeu o fato. E existe uma última regra que se refere à questão da competência geral ou territorial. É a regra que se aplica ao caso de cometimento de infração administrativa por rádio ou televisão. Qual é a regra? A regra é que o juiz que irá apreciar essa infração é o juiz que atua, é o juiz da comarca, da sede da transmissora. Na aula de hoje nós vamos tratar de um tema muitíssimo interessante, que é a apuração do ato infracional, que suscita inúmeras polêmicas, mas que pretendemos aqui dar uma elucidada com os colegas. Criança pratica ato infracional? Pratica. O artigo 105 do Estatuto diz: a criança autora de ato infracional aplicar-se-ão as medidas de proteção, as medidas do 101. Quem aplicará? O Conselho Tutelar. Então a verdade é, adolescente pratica ato infracional? Pratica. Adolescente responde pelo ato infracional? Responde. Adolescente recebe medida socioeducativa do 112? Recebe. Criança pratica ato infracional? Pratica. Responde pelo ato infracional? Não. Não responde pelo ato infracional, recebe medidas de proteção, que mesmo a autora de ato infracional, a criança de 8, 9 anos, ainda é considerada como violada
puramente violada no seu direito. As medidas socioeducativas são: mais branda, advertência. Quando houver reflexos patrimoniais, pode ser aplicada uma obrigação de reparar o dano. Quando também pode aplicar uma prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, depois em meio fechado. Ou seja, as privativas de liberdade, que são semi-liberdade, que eu entendo como um regime, não como uma medida, e a internação, que é a medida mais grave. Espero ter colaborado bastante ou agregado algum conhecimento no que se refere à infância e juventude, e agradeço novamente a atenção.